Voltamos hoje, dia 15, como eu comentei com vocês e prometi, um segundo episódio para continuar o papo. Sim, em homenagem ao mês das mulheres, né? É o Dia Internacional, nananá. Cara, não é o dia. O nosso dia é todo dia. E isso a gente precisa entender. O outro, se quiser entender, compreender, compartilhar, maravilha. Se não quiser, um beijo, não me liga, tá? E ó, foda-se alecrim dourado. Mas voltando, eu estou com a Michele Borges, que hoje trabalha com. Como é que tu Sou, chama? eu sou professora de canto, preparadora vocal, trabalho com. Preparadora vocal. É isso que eu Preparadora ia dizer. vocal, isso mesmo. Ela é É. fodástica, tá? Vocês vão amar a voz dela, porque eu vou fazer ela cantar no final, Ai, óbvio. meu Deus. Mas assim, gente, a gente falou no outro episódio o quê? Sobre abuso, sobre crenças limitantes. O mais importante para mim e que eu entendo que é o recado que precisa ficar para vocês é o seguinte: eu tenho uma crença, mas essa crença me faz feliz, essa crença me completa, isso faz sentido para mim, que são coisas que, como a gente conversou no outro episódio, não faziam sentido, mas em nenhum momento tu te questionou. Por quê? Porque além disso tinha, não, a minha mãe é zeladora da igreja, eu não posso, né, desfazer, eu não posso não sei o quê, ou só o fulano vai gostar de mim, ou só não sei o quê, e de não se conhecer. Uhum. Porque assim, ó, a fé, e aí a gente não tá aqui discutindo religião, a gente tá falando de fé. Quando a gente crê que Deus é poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, que Ele está aqui, inclusive nesse momento, a gente sabe que Ele também está, e que Ele também apoiou essa jornada da Michelle. Quando ela chegou até mim, nós estávamos há muitos anos sem nos falar. E aí ela chegou com isso, eu falei: "Não, peraí, a gente precisa, não é só um papo entre amigas". Porque se eu fizesse essa abordagem com ela, um papo entre amigas, ficaria o quê? Se mesmo num setting terapêutico ela duvidou ou questionou, imagina num papo entre amigas, ela Uhum. ia dizer: "Não vou nem dar bola para Kelly, porque a Kelly é à frente do tempo dela, a Kelly é louca, a Kelly já tem 977 mil namorados", aquela coisa toda, né. Mas assim, eu lembro, a gente terminou o episódio, tu estava falando de Fortaleza. Eu cheguei a pegar sim, porque foi no finalzinho do nosso acompanhamento, Foi. que daí tu me falou: "Não, olha só, agora ele realmente mudou, a gente vai para Fortaleza, vai Tentar tentar uma vida isso, nova. a vida", promessas e Uhum. promessas e promessas. Só que eu já achava que eu já falava em medida protetiva Uhum. naquela época para ela ficava louca. Ela dizendo: "Não, nem pensar, o pai dos meus filhos". E aí o Rô Pedro muito novinho, mas né, menino, tem uma conexão com o pai, a gente sabe. Mas assim, como mãe, né, tu trouxeste isso, assim, que tu sempre quiseste ser mãe. Como mãe, a gente tem uma obrigação também de entregar um exemplo. Aí as Uhum. tuas filhas ficavam com aquilo e presenciar abusos. Foi com isso que eu fiquei, que tu disse que a mais velha Uhum. chegou a presenciar abusos. Abusos físicos, sexuais, não sei como é que era a tua casa, enfim, Sim. lembro algumas coisas da época, porque a gente é treinado para esquecer Uhum. algumas coisas, Sim. mas enfim. O ápice foi quando eu realmente decidi me divorciar, né? Foi que. Não, Tu quando tentou nós. algumas vezes, foi acho que umas Umas três, tentativas, umas três Por tentativas. favor, não façam isso. Não façam isso. Não esperem 3 tentativas, não façam isso. Na época eu fui para Fortaleza para tentar salvar meu casamento, foi acho que a terceira e última, foi a terceira e Uhum, última uhum. tentativa. Lá eu descobri que ele já estava lá, então eu já descobri que ele me traía lá, e só que não eram traições, assim, vamos chamar de traições convencionais, tipo pessoas da idade dele, tal, era coisas mais profundas que a minha filha pegou no celular dele, a mais velha, e acabou sabendo Daqui a pouco pela coisa de conteúdo adulto, assim, é e uma nesse nível? coisas pesadas, tipo assim, da idade das minhas filhas, coisas mais Nossa, beirando pesadas. uma pedofilia, assim. É, eu não quero falar assim 100% disso, porque eu não, Claro, né, eu não. não sei, mas eram coisas pesadas, porque eu também vi. Então, assim, as gurias faziam, principalmente a mais velha, fazia muita questão, sim, de eu me separar, né.
ele era muito bruto com ela, porque a gente era muito amiga, tinha muitos ciúmes dela e tal. Então, quando nós E ela retornamos, enfrentava, né? enfrentava ele. Então, quando a gente retornou de Fortaleza, ele foi buscar ela no balé, eu lembro, e aí ele voltou xingando ela e ameaçando ela de matar ela. Foi aí que opa, então chega. Aí eu mandei ele embora. Daí ali eu me divorciei, né? Foi quando a gente se Eu divorciou. adoro o seguinte: é preciso esperar a ameaça de Não, é morte terrível. para daí pedir o divórcio. A gente tá rindo aqui Sim. hoje, graças a Deus, mas assim, quantas não estão neste momento ouvindo merdas desse tipo, tipo assim, e achando que é brincadeira, porque eu vou te matar, Cara, os filhos, eles são sintomas do que eles veem e do que eles vivem na casa. Sim. Tá cheio, tá? Tá cheio, e a gente vai falar disso na sequência, mas eu quero que a Michelle assim, nos conte, nos traga essa virada de chave, que eu acho Sim. que é o mais Aí, importante. na pandemia, eu lembro que daí isso tudo aconteceu no início da pandemia, né? Aí, em setembro da pandemia ali, eu tive Covid bem no mesmo meu aniversário, na semana do meu aniversário. Eu tinha já alugado uma casa para ir morar com os meus filhos e tal. Eu ia sair da minha casa sem nada para viver o novo. Eu decidi por quê? Os meus pais moravam nos fundos, né? A gente tinha a casa na frente, então eu queria viver algo novo, diferente. Só que quando o dito cujo lá soube que eu ia sair, daí ele quebrou, quis quebrar os móveis, e aí foi quando houve um estupro dentro de casa, né? E eu, imagina, com crianças dentro de casa, você não pode gritar, não pode nada. Tá, Michele, mas por que ele estava dentro de casa? Porque todos nós estávamos com Covid. Então, tu não podia sair, tinha aquela lei, né, que tu não podia ir pra rua, tarará. Só que ali foi, daí, terminando a minha quarentena, fui orientada por algumas amigas, e aí eu fui na delegacia da mulher, que eu penso que falharam muito, porque a forma como abordaram, né? Como tu estás casada há tanto tempo, como se a culpa fosse minha, totalmente minha, como se eu tivesse cometido algo muito grave, assim, né? Não houve um acolhimento. Eu acredito que faltou muito disso, assim. Bem Eu quase importante. desisti, até inclusive eu quase voltei para casa, só eu não voltei porque eu disse que aquele dia seria o momento da minha virada mesmo de vida. E ali começou, e aí eu fui, olha só, professor de música, né? Tem que ser muito persistente na área para te ter um salário bacana e tal. Então eu fui juntando dinheiro e consegui alugar uma casa. A mais velha já estava começando a trabalhar também? Também estava trabalhando. Aí o que aconteceu? Houve a medida protetiva, graças a Deus entrou em menos de 48 horas, porque ela tem 48 horas para entrar. E foi quando ele foi para uma outra cidade da Serra, não foi? Não, ele Nessa tinha ido mesma para casa da época? irmã dele, visitar a irmã dele, uma coisa assim. Nem podia Tá. ter, ele foi. E aí o policial ligou para ele, né? E disse: olha, o senhor não pode voltar para casa. Tarará. Mas eu disse: é agora que a gente vai embora, né? Juntei as coisas em sacos de lixo. Não levei móveis, levei só as camas, os colchões das crianças e 3 panelas e uma cachorra, a minha cadela. E foi assim que a gente recomeçou sem nada, mas num lugar muito bom perto de onde eu trabalhava. E eu lembro das primeiras noites, quando a gente recomeçou essa nossa vida, assim, qualquer barulhinho a gente levava muito susto, porque a gente achava que era ele tentando arrombar a casa e tal. Então, eu lembro que quando eu saí, né, de casa, minha mãe gritava assim: "Ai, porque tu tá fazendo a bobagem?" Porque as pessoas diziam que eu estava louca, que eu É isso estava que eu ia te perguntar. A endemoniada, tua que eu mãe, eu amo a tua mãe. Eu amo, beijo, meu amor, assim, ó, morro de saudade de ti, de verdade, morro de saudade de ti. ela te adora também. Mas assim, é a crença, né, Sim. limitante. Porque o que acontece? O meu ex-marido, ele é um cara muito queridão, então ele enrolava todo mundo. O sedutor Antes, básico como aquele. ele já sentiu que eu ia sair de casa, ele foi na casa de todos os meus parentes, dos meus amigos, para falar que eu estava traindo ele. Ah, Entendeu? Que é o que todo mundo fala, todos os caras falam, né? Quando a mulher resolve sair de casa. E então a minha mãe achou um absurdo eu sair de casa. Como assim tu tá saindo de casa? Como assim tu tá te divorciando? Tá ficando louca, tá endemoniada, tarará. E aí eu disse pra minha mãe, eu não gritei, porque eu era muito pavio curto, eu já sou muito de boa, sim, né? Muito de boa. Eu disse pra minha mãe assim: olha, mãe, se eu estiver errada, a minha vida vai falar. Se eu estiver certa, a minha vida vai falar. perfeito. Então, daqui a algum tempo, se a senhora quiser me visitar, tal, pode ir. E em menos de um ano, eu morava num lugar muito melhor. Eu tinha móveis, coisas que eu nunca tive dentro da minha casa. E mais maravilhoso de tudo, né? Eu tinha paz. E aquela mulher que nem eu via assim, tu vai sustentar uma casa com esse teu trabalhinho,
né? Trabalhinho é Com teu ótimo. trabalhinho, Trabalhinho professora é de ótimo. música, tu não vai conseguir te sustentar nem sustentar as crianças, porque eu não recebi pensão 2 anos. Não recebi. Eu tinha o auxílio do governo na época, né? Que tinha o auxílio ali da pandemia e trabalhava de música, e era isso. E a Samara fazia o trabalho dela. Então, assim, a mais velha trabalhava, né? Então, foi um reerguer, e eu vejo a mão de Deus nisso, porque Deus, ele estava preparando algo novo para mim. Ele conhece, aí que está o ponto, né? Deus conhece o teu coração. Ele conhece teu coração, ele conhece as intenções do teu coração. Então, para Deus é muito importante a gente entender a nossa identidade, quem nós somos. Primeiro que nós somos, sim, importantes. A mulher, ela foi feita à imagem e semelhança de Cristo. A gente não merece menos do que um amor quase que perfeito. A gente não merece alguém que nos invalide, alguém que não cuide dos teus filhos, porque hoje eu tô aprendendo a ser mulher. Hoje eu tenho um marido que carrega as compras para mim, né? É o marido que me protege, que pergunta onde eu tô. Eu não tinha isso. Eu ia trabalhar de noite, às vezes, para uma outra cidade. Na época não tinha Uber, né? Era ônibus com um teclado embaixo do braço. Não tinha uma preocupação que horas eu ia voltar, se as crianças tinham comida. Não tinha isso, Nem como sabe? pai, ele foi Não, bom. não. Até, sabe o filho troféu? Existe a mulher troféu, né? E Aham, existe o filho troféu. Eu sou um pai bacanão, mas dentro de casa, tipo entendi. assim. Então, é bem difícil para a mulher, principalmente para a mulher que vive uma religião, né? E hoje a gente fala de maior índice aí de feminicídio é no meio evangélico, né? Infelizmente, assim, porque a gente tem essa crença de que nós casamos, vamos ficar continuando casada, mesmo sofrendo, mesmo passando por um monte de abusos, Aceitando isso. aceitando. E não, Deus não te fez para nascer, É. para viver isso. Deus te fez nascer para viver o extraordinário, sabe? Nós vamos ter luta sim, né? Essa questão do meu rosto foi no momento mais especial da minha vida. Eu descobri o vitiligo, eu casei de novo, né? E Lindamente, os filhos participaram do casamento, um foi casamento lindo, lindo, maravilhoso. emocionante. Só não fui convidada, eu tô brincando. Claro que é, Não, amiga. não, mas também não foi no meu. Não, tô viajando aqui. Tô fazendo uma brincadeira para aliviar o tema, mas na verdade, o casamento foi lindo. Foi. Foi assim, quando ele já avistava ela, ele cuida dela. Então, assim, aprender a ser cuidada. É difícil. Eu tô falando isso porque eu casei e precisei dizer assim, um dia ligar para minha terapeuta e dizer assim, como é que faz para ficar casada? Porque assim, tu fica no mesmo ambiente que a pessoa, tu tá acostumado ao quê? Quarta, sexta, sábado, domingo, né? Que era o básico. Namorar, sair, fazer, mas tem teus momentos. E ficar casada, gente, o que faz com o ser humano? Onde é que coloca o ser humano, como diria Paulo Não. Gustavo, né? E aí ela disse: vive, aprende a ser cuidada, aprende assim, se ele te deixa dormir, descansar, Uhum. e eu fiquei, Porque é estranho tu sempre fazer as coisas, tomar a frente das coisas. Ontem mesmo a gente conversava, meu marido, sobre isso, de que como tu vive muito tempo sem receber amor, tu não sabe, sem receber e tu não sabe dar também, porque tu não recebe, tu não tem isso para óbvio, tu transbordar. não identifica, né? Quando alguém quer te fazer um carinho, tu fica até, opa, peraí, o que é isso? Sai pra lá, é estranho. Eu lembro de as primeiras vezes que a gente ia no supermercado, uma coisa básica. Eu caminhava na frente e deixava meu marido para trás. Eu, opa, eu não tô mais sozinha, peraí, deixa eu voltar, né? Ou eu ia comprar uma coisa. Não, agora eu tô casada, preciso conversar com meu marido se tá tudo certo, se não vai mexer no orçamento da casa, porque nós somos uma equipe, né? Isso. E eu não tinha esse lance de equipe, eu nunca tive esse lance de equipe. Né? Eu nunca tive uma pessoa que traz um chocolate para mim no dia que eu tô de TPM, entendeu? Uma pessoa que pesquisa sobre perimenopausa. De onde? Sabe? Então, eu digo que meu marido até estava te falando nos bastidores, assim, meu marido me conheceu num momento mais difícil, onde ele poderia dizer assim, não, eu não quero essa maluca, porque ela tá com depressão profunda, ela tenta se matar, ela tá com a perimenopausa, ela tá toda bagunçada, não vou querer essa mulher para mim. E não, ele quis, e uma coisa que ele falou para mim antes da gente se conhecer pessoalmente, porque ele me conheceu pelas redes sociais, no Isso. Instagram. Aí eu lembro que foi aí Isso. que eu Ele soube. me Aham. seguia, assim, né? E ele me mandou uma vez, 5 horas da manhã, um pôr do sol na praia, assim. Ele foi, eu brinco com ele, né, que ele pegou e tirou de algum lugar e me mandou.
Não, mas ele foi na beira da praia, filmou, ele disse assim, e na legenda dizia assim, eu vou te honrar até o fim da minha vida e eu vou morrer por ti. Cara, eu fiquei casada 15 anos da minha vida, eu nunca ouvi isso. Era eu que tinha que me colocar na frente da pessoa para levar um De tiro, um cara entendeu? que estudou para ser pastor. E o meu marido, ele era, na fé, o Wando, ele é novo na fé, mas ele tem integridade, ele tem caráter. E aí que entra, não adianta ir na igreja todos os dias se o teu caráter é podre. As pessoas se escondem atrás de uma religião, né? E Jesus, o que ele prega? Que a palavra toda prega? Sobre caráter, mudança de vida. Quando Deus ele chega na vida de alguém, ele muda, ele transforma a vida dessa pessoa. Não é mais para ser igual. Ele vai ter nojo de todo o pecado que ele cometia. Ele não vai botar para debaixo do tapete, ele vai expor para que haja um arrependimento. E o meu marido, cara, brinca, ele é rústico, né? Eu digo que ele é meu guarda-costas, que ele tem uma cara de mal, assim, mas isso é bom, né? A gente sabe que isso é É bom. masculinidade, Isso, traz entendeu? um carinho Cara, pro. e ele foi o cara que quis botar a aliança no meu dedo, porque eu tava numa época assim, meu, se a gente quiser juntar as escovas de dente, ele, não, eu nunca casei contigo, eu vou botar um anel de noivado. Ele me pediu noivado pros meus pais, ele fez um noivado surpresa. A gente se conheceu, no primeiro dia que a gente se conheceu, a gente começou a namorar. E foi uma coisa muito extraordinária, porque eu lembro que eu tava tão louca de relacionamento, não queria mais saber de relacionamento, que eu escrevi uma carta para Deus e disse: olha, Deus, se realmente é da tua vontade que um dia eu conheça alguém, então que essa pessoa, o dia que o Senhor me apresentar, que ela me traga um buquê de flores do campo e diga que quer casar comigo no primeiro encontro. Bem louca. Louca não, né? Porque, Porque tipo assim, fui isso pontual, é que quando a sabe? gente fala de Deus, a gente tá falando de universo. É sobre isso. Quando a Cara, gente tá pedindo, a gente tá tu pedindo para verbaliza, Deus. tu crê naquilo que tá Tu verbalizando. sente aquilo, como a gente foi ensinado. Exatamente. Então, tipo assim, eu lembro que eu fiz isso e no primeiro encontro a gente saiu de uma cafeteria. Para mim é tudo diferente, porque pô, padrão na igreja, tarará, alguém da rede social te conhece, começa a conversar contigo super educadamente. Tu acha estranho, cara, isso não é normal, isso não é de Deus. Eu pensava Não, o umas normal coisas é muito apanhar loucas. mesmo. É É, apanhar e ser estuprada. é estranho, vai dizer, umas coisas absurdas. E eu lembro que quando a gente entrou dentro do carro, assim, ele tira do quê? De trás, do banco de trás, um buquê de flores do campo e se declara. E ali eu vi que Deus estava naquele negócio, sabe? Porque ele sabia da minha intenção de família, né? De eu queria ter Que uma sempre família, sempre existiu. existiu. Só que lá foi idealizada e talvez com essas Exatamente. crenças foi atrapalhada. E eu repito, sinto muitíssimo que tu tenhas passado por isso. Mas quando tu topou vir aqui, eu falei pra ti assim, tu me disse, a gente vai comprar briga. Sim, muitas mulheres nesse momento estão, né, com uma faquinha aqui, né, achando que a gente está exagerando. Não existe exagero quando há sofrimento. É, e eu acho não, tenho certeza. As crenças sobre família, filhos, a gente precisa olhar. Se eu estou num momento ruim, meu filho percebe. Teu filho está adoecendo demais e não tem razão, tu não descobre, tu não sabe por quê. Tudo isso faz parte. Então, aí a gente estava falando de uma outra coisa, e que bom que, no caso da Michelle, pela fé e por insistências e por várias pessoas, e porque ela teve esse abrir o olhar e o coração. É, porque eu não queria, né? Não queria. Eu acho que o Não teu queria. medo maior da crítica Uhum. sempre te travou. Não era para tu ter vivido esse inferno. Uhum. Não era. Mas também a gente precisa. Por isso que eu falo, eu não estou aqui só dizendo que nós somos vítimas. Não, ela foi permissiva, sim, Uhum. até um certo ponto. Quando ela começou a se dar conta, ela entendeu que o buraco era muito mais baixo. E que para sair dali, ela tinha que cavar muito. Mas ela cavou. E coragem não é para qualquer mulher, né? Então, quando hoje alguém vem criticar, vem falar, enfim, e isso que eu falei dos filhos, eu acho importante, tu como professora, como preparadora, tu tá sempre com crianças, tu trabalha em quantas igrejas tu falaste? Hoje eu trabalho com 4 igrejas, né, turmas, mas eu atendo em geral, assim, com aulas particulares, eu atendo aí mais de 10 igrejas. Então tu Com pensa, pessoas de igrejas e departamentos de música, né? Dá mais de 10 aí. e nesses ambientes tu percebe,
Porque assim, a música, a gente sabe que a música é a única modalidade que trabalha todos os neurotransmissores do nosso corpo, né? E para te cantar bem, tu precisa estar bem. Então, te soltar, tá leve. Então, muitas mulheres, elas chegam no ambiente de sala de aula com muitas invalidações, muitas palavras negativas que às vezes vêm do parceiro ou vêm da própria liderança do grupo de música da igreja. E eu, como mulher, eu preciso potencializar essa mulher. Então, meu primeiro contato com elas, com os meus alunos em geral, é ouvir a história deles. Eu ouço a história e muitos falam para mim assim: olha, tu é a minha última tentativa de acreditar que eu posso cantar, né? E às vezes eu percebo que não é aquilo que falaram para a pessoa, sabe? Sou uma professora super realista, né? Se eu vejo que a pessoa realmente tem que construir um talento, eu falo: olha, precisamos construir um talento, né? Show de bola. Agora, não, tu tem um talento, vamos lapidar o teu talento. Mas na maioria das vezes, essa pessoa que canta com o olhar para baixo, com os ombros para frente, assim, encolhida, uma voz baixinha, é porque ela ouviu muita invalidação. E aí, no decorrer das aulas, a gente vai cantando e eu vou comendo pelas beiradas, né? Vou conversando, descobrindo algumas coisas, ajudando. Muitas acabam se abrindo e eu posso contar a minha história para ajudar, né? E tu conta? Conto. E tu chega a sentir, por exemplo, reviver um sentimento? Ou tipo assim, que bom que eu não estou mais nesse lugar? Hoje eu sou leve para contar sobre isso. Hoje, digo assim, de uns 4 anos para cá, eu sou leve para contar sobre isso, assim. É exatamente a idade do Afrodite. Tu vê que eu pensei em te convidar lá atrás. Olha aí, que loucura. Mas é porque não estava pronta ainda. Não era para ser. Cara, e é que eu vejo que entrou o lance da cura, né? Eu comecei tratamento psiquiátrico, hoje eu tomo, né, medicação para ansiedade e depressão, mudei minha dieta, faço um monte de coisa, assim, para melhorar, né? Entendi quem eu sou como pessoa, entendi quem eu sou como profissional, entendi como eu sou como mulher, como mãe, e tento, a minha cabeça eu me cobro muito, sou melancólica, então eu tô sempre me cobrando a perfeição das coisas, mas hoje eu tento ser mais leve, sabe? E aí, por isso que eu não revivo aquilo. Trago um pouco de indignação por não ter acordado antes, e que nem eu digo pro meu marido, que pena que eu não te encontrei antes. Ele me encontrou antes porque a gente hoje, 2,40 a mais, tem aquela coisa, por que a gente não formou uma família juntos? Né? Isso sim, mas assim, eu entendo também que eu passei por tudo isso, né? Que isso também não seja um motivo das mulheres deixarem viver isso. Ah, eu vou viver isso porque eu preciso ter um testemunho vivo, tarará. Não. Eu entendo de que Deus me permitiu viver isso para poder hoje levantar e estar aqui falando contigo sobre isso. Teve uma vez que eu falei na igreja sobre isso, toquei num assunto bem leve, né? Porque teve episódios assim de punição que eu me cortava os pulsos mesmo e cantava na igreja de casaco para ninguém ver. Porque eu dizia assim, meu Deus, por que eu errei? Por que eu errei? Sabe? E num episódio desse eu contei, tive um momento lá de falar e depois várias mulheres vieram conversar comigo e se abrir, dizendo que estavam passando por isso dentro de casa e tal. E uma até, o último culto dela seria aquele, porque ela ia tirar a vida dela e tal. Então, assim, eu entendo que hoje eu vivi isso para poder ajudar outras mulheres a se curarem, né? E a voz, a música, ela serve como isso. Ela serve para isso. Para que as pessoas sintam o amor de Deus, para que elas se sintam quando cantem, sintam algo diferente, sintam... a maioria dos meus alunos dizem que vão para terapia. Então, eu tô grande. Tá muito grande. Eu me sinto importante com Nossa, isso. tá Isso é muito legal. gigantesca. Até Não, fiquei balançando, né? Se eu fazia fono, fazia psicologia, mas eu vou para fono. Mas anda junto, anda junto. Tem Né? umas Porque cadeiras a juntas. voz, ela. E hoje é isso que eu falo. Hoje tu é uma mulher que, tu vê, sempre foi o teu talento. Tu ama fazer isso. Tu é maravilhosa nisso. E a voz, seja através do canto, né? Através do louvor, ou, enfim, se eu quisesse fazer aula de música daqui a pouco, porque eu preciso, eu uso um termo que a música exorciza. E uma vez me chamaram a atenção na igreja, inclusive, há 1000 anos atrás. Porque eu falei Sim, gente, isso. porque ela cantava, mas provavelmente ela canta, entendeu? Ela vai cantar comigo hoje. Vamos tentar, mas assim, eu não tenho o tom,
Mas eu aprendi muita coisa fazendo aula, aprendi muitíssimo contigo, aprendo, amo a tua voz. Mas sozinha eu te digo que eu me solto muito mais. É que eu vou pro lado do samba, daí eu vou pra uma Sim. coisa mais melancólica, uma Beth Carvalho da vida, essa coisa aí. Mas assim, não é uma voz ruim, mas eu tenho essa clareza, Uhum. porque o que eu mais ouço de vocês, deusas que me acompanham aqui, é assim: tu dá voz. Não, eu sou condutora do que vocês estão sentindo e gostariam de falar. Isso é bom. É sobre isso. Eu teria zilhões de outras coisas, mas vocês têm o arroba da Michelle aqui, tem o Afrodite. Mandem perguntas, mandem questionamentos. Se quiserem um outro episódio, a gente marca um outro episódio só com as perguntas de vocês. E eu quero que tu cante, por favor. Ai, amiga, vou tentar, tá? Porque eu tô chorosa. E eu que já chorei aqui no início, como é que fica pra Ai, mim? eu vou cantar, então. Esses dias ela me manda um áudio assim: Michelle, por favor, grava a nossa música, porque a Igreja Luterana tem um rito, né? Como crisma, assim, que é o ensino confirmatório, a gente estuda a Bíblia 2 anos e tal, depois se forma. E a gente eu e mais umas meninas, nós fizemos uma homenagem para Kelly, e é uma música que a gente diz que é a música da nossa história, né? Então vamos lá. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor, eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir. Perdoa-me, irmã. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Ah, que lindo! Chorei! Beijos! É sobre isso. Ai, que lindo!